Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão, sempre às terças-feiras, às 19 horas, nas nossas plataformas do YouTube, do Spotify, trazendo assuntos interessantes sobre o dia a dia das áreas jurídicas do mundo corporativo e também sobre atualidades. E eu acho que não tem nada tão atual no nosso país neste momento como a questão que envolve o INSS e, mais uma vez, envolvido em meio a fraudes, né? A Polícia Federal deflagrou recentemente uma operação policial em que ela apurou irregularidades em descontos nos proventos de aposentadoria e pensão de milhões de brasileiros que, de alguma maneira, ali eram cadastrados indevidamente por entidades associativas que se valiam de uma brecha na legislação que permite descontos, né? Como empréstimos consignados e outras coisas, nos pagamentos dessas pessoas. Para falar sobre esse tema, eu estou recebendo, mais uma vez aqui no Pod Brasil, com muito prazer, com muita alegria, a Fernanda Bonella, nossa sócia, encarregada, responsável pela área de direito previdenciário do escritório e que está sempre em dia com essas informações todas que dizem respeito aos direitos previdenciários dos nossos clientes. E aí, Fernanda, seja bem-vinda, prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigada, eu agradeço o convite para a gente falar desse assunto que tem gerado muitas dúvidas para toda a população. Exatamente. Eu resumi bem, faltou algum detalhe, é isso mesmo que tem acontecido. Também queria te ouvir a respeito das suas primeiras impressões sobre essa fraude gigantesca que envolve, pelo que eu ouvi, 9 milhões de brasileiros e um rombo bilionário, porque agora quem vai ter que pagar a conta é o governo, o INSS, que de uma maneira pouco diligente e irresponsável, permitiu que essas pessoas se valessem do seu sistema, inclusive com alguns indícios de corrupção ativa, né? Parece que a Polícia Federal apurou que servidores do INSS teriam recebido vantagens financeiras, propina propriamente dita, para facilitar ou para fazer vistas grossas a essa fraude que se arrastava há alguns anos já, né? Desde o mandato anterior e com irregularidades que foram cometidas também no mandato do atual governo federal. É isso mesmo, você resumiu bem. Em linhas gerais, o que acontecia era que essas entidades, essas falsas entidades, pagavam propina para servidores do INSS para que eles divulgassem os dados pessoais dos seus segurados. Sim. Com isso, eles criavam contratos falsos, faziam assinaturas falsas e autorizavam, né? De forma que isso deixasse autorizados os descontos dessas contribuições em seus benefícios. Uhum. Então, assim, o rombo é muito grande. E antes mesmo dessa bomba, né, estourar aqui no país, alguns clientes já procuravam o escritório, já ficavam atentos que estavam ocorrendo descontos em seus benefícios para que a gente pudesse entrar com alguma ação. A gente entrava com a ação judicial, a gente pedia a devolução em dobro, pedia danos morais, e no momento em que a entidade era citada, ela respondia no processo falando, não, olha aqui, a pessoa assinou o contrato, olha o contrato que ela assinou. A hora que você vai ver a assinatura, é um erro grosseiro, não tem nada a ver. Se você comparar com o documento de identidade da pessoa, a assinatura dela em outros documentos, é um erro assim muito gritante. Então, era uma falsificação. Então, séria. No nosso dia a dia aqui, a gente já se deparava com essas situações de ter que entrar com ações e os juízes concediam liminares, isso era bem tranquilo para suspender? Isso, a gente tem várias ações, antes disso acontecer, vários clientes já procuravam a gente. Uhum. É que muitos não sabiam desses descontos, porque os valores não são tão altos quanto um desconto de empréstimo consignado. São descontos que variam de R$40 a R$80. É um valorzinho pequeno. Então, como todos os meses o segurado já sofre uma retenção do imposto de renda na fonte, às vezes ele já achava que era algo relacionado a esse tributo, nunca pensava que era uma associação. Só que existem muitas pessoas que são diligentes no sentido de sempre olhar o extrato de depósito do INSS para verificar o que estava descontando, o que não estava. E se deparou com essa contribuição. E tem um aspecto que é extremamente pernicioso nisso, porque nós estamos falando de aposentados e pensionistas. Aposentados são pessoas que já têm uma idade avançada, né? E que, por terem uma idade avançada, muitas vezes não estão muito ligados com questões de tecnologia e de informação, né? Já tem uma dificuldade pela própria idade. E o pensionista, que normalmente também é uma pessoa que tem algum tipo de vulnerabilidade que acabou levando ele para uma condição de fragilidade. Então, assim, além de você
os valores de aposentadorias e pensões no nosso país não são nada expressivos, né? E ainda são recebidos por quem precisa e quem está numa condição de vulnerabilidade, o que torna isso muito mais mesquinho, muito mais ordinário do ponto de vista da maldade dessas pessoas, né? A gente está tirando um pedacinho aqui, mas de milhões de pessoas com fraudes gigantescas. Com certeza, né? R$40 para uma pessoa que o dinheiro é contado faz muita falta no final do mês. Exatamente, com certeza. E pelo que a gente tem acompanhado, o ministro da Previdência caiu, o governo trocou o presidente do INSS e nos últimos dias o Instituto Nacional do Seguro Social já tem tomado algumas medidas. Eu vi que agora houve uma atualização do aplicativo Meu INSS para que você possa, ali por um botão, recusar aquela definição de descontos no seu provento de aposentadoria ou de pensão. Tem mais alguma coisa? É isso mesmo? Tem mais alguma informação para a gente trazer para os nossos espectadores aqui do Pod Brasil? Pelo Meu INSS a gente vai ter essa segurança maior? Isso mesmo. Por enquanto, não temos muitas novidades sobre os desdobramentos do caso, porque ainda é recente. Mas o que o INSS fez? Criou dentro do aplicativo Meu INSS a opção consulta de descontos de entidades sindicais. Tá. Então você clica nesse ícone e lá você vai colocar se você optou por ter esse desconto ou não, né? Não quis esse desconto. A hora que você coloca o não, você submete o seu requerimento ao INSS, ele vai encaminhar para aquela entidade que fez o desconto do seu benefício. E ela tem 15 dias para te responder, para verificar se você autorizou ou não o desconto. Se você não autorizou o desconto, eles têm mais 15 dias para te devolver o valor. Tá. Agora a gente não sabe, o valor vai ser corrigido, o valor vai estar correto, então a gente também vai passar por um segundo momento que a gente ainda tem que aguardar, porque, como disse, lançaram essa semana esse ícone, então ainda nem finalizou o prazo para as entidades analisarem, mas por enquanto o procedimento é esse. É só pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Tá. E aproveitar esse gancho já para falar, nenhuma outra forma de contato é feita, ou seja, não é via SMS, não é via e-mail, por exemplo, clique nesse link, mande um SMS para cá, para não cair em novo golpe, porque estão já criando outro golpe em cima desse, que você vai receber os seus valores de volta, clicando em tal botão, em tal e-mail, só que é outro golpe. Agora, então, a gente tem, por enquanto, só meios eletrônicos e tecnológicos para resolver o problema. Primeiro, o aplicativo. Essa funcionalidade já está funcionando. Já está. Então, para você que tem o seu aplicativo e faz uso dele, ela está lá no hall de descontos de entidades associativas. Isso, consulta de descontos. Consultas de descontos de entidades associativas. Ou pelo 135, que é o telefone com que o segurado fala com o INSS. Mas vamos lá de novo, né? Eu não tenho dados estatísticos, mas eu acho que boa parte dessas pessoas aposentadas, pensionistas, estão em idade avançada, muitos não têm conhecimento de uso de aplicativo, às vezes não tem nenhum celular, às vezes, né? Muita gente está nessa condição. Não existe ainda um atendimento físico nos postos do INSS ou via Caixa Econômica Federal, isso não foi criado ainda. Isso, não existe um atendimento físico para isso. Inclusive, as agências do INSS há muito tempo não têm realizado mais atendimento físico, exceto se você faz um agendamento prévio. Tá. Mas, por enquanto, ainda não existe essa opção para atendimento nas agências. Então, quer dizer que aquela pessoa que não tiver condição de usar o aplicativo vai ter que ir no 135, né, ou contratar um advogado, porque esse caminho ainda está aberto, né, de ajuizar uma ação contra o INSS para receber. É que tem mecanismos de devolução que estão no horizonte. Né? Sobre essa questão da devolução dos valores, como eu disse, antes da bomba estourar, a gente entrava com essas ações judiciais, né? A gente comprovava que o segurado não tinha se filiado à associação e conseguimos o reembolso de todos os valores que foram descontados. Agora, como o INSS está propondo, né, esta forma de reembolso, como eu disse, a gente ainda não sabe como vai ser, eu acredito que os juízes irão frear ações judiciais com esse objeto. Até a gente comprovar o seguinte, olha, a entidade me devolveu, mas não devolveu corrigido, ou me devolveu, não devolveu tudo. Aí sim a gente poderia fazer algum questionamento. Mas é preciso esperar uma resposta
do INSS, Do na verdade da INSS. entidade, né? Mas o governo já aciona, pelo que eu vi, com a devolução. Vai acionar a Advocacia Geral da União para se ressarcir desses prejuízos junto a essas entidades Isso. associativas que lesaram as pessoas. Agora eu fiquei aqui, enquanto você estava explicando, né? Por que cargas d'água o INSS tem que ser agente de retenção de entidade associativa? Então, eu vou lá, me associo à associação de alguma coisa, porque aquilo vai trazer algum benefício. E aqui eu estou falando da associação lícita, tá? Sim. Eu tenho, tem a associação dos aposentados do meu setor. Eu me associo porque ela tem um clube, ou porque ele me dá desconto no plano de saúde, eu consigo contratar um plano. Então, eu estou associado. Mas por que é que o Instituto Nacional do Seguro Social brasileiro, com tantos problemas que tem para resolver, tem que ser agente de retenção de coisas como essas? Não faz nenhum sentido. Essas associações que criam um mecanismo de cobrança das suas contribuições e que vai cobrar das pessoas. Ou tem alguma situação em que isso se justifica, Fernanda? Até para não sermos injustos também com a realidade que talvez eu não conheça tanto. Não, na verdade eu concordo com o seu posicionamento. Não existe justificativa para o INSS se filiar a esse tipo de entidade. Acho que foge muito do escopo da Previdência Totalmente. Social. E agora trouxe bilhões de prejuízo de uma Previdência já esburacada, que o tempo todo está sujeita aí a reformas constitucionais para empurrar um pouco mais o tempo de trabalho, diminuir um pouco mais o cálculo atuarial das pensões e aposentadorias que vão ser pagas, né? E criar encargos para a população brasileira e para as empresas que também custeiam a Previdência. E não tenho dúvidas que agora, com isso, vai vir uma outra reforma da Previdência, porque para tem que cobrir postergar o ainda rombo, né? mais, é isso Esse mesmo. não estava na conta, já sabemos a conta final disso? Não, a conta final ainda não. Eu acredito que ainda tem muito mais para aparecer. Bom, eu acho que assim, em termos gerais, era mais ou menos isso que a gente tinha para essas questões do INSS. Mas tem uns outros descontos também. Por exemplo, os empréstimos consignados também vão dessa forma. Os bancos retêm lá no vou chamar de olerite, mas não é esse o nome, né? Retém do valor e é descontado também. Tem outras É isso coisas. mesmo. Tem os descontos de empréstimos consignados, que também existe fraude nos empréstimos consignados. Muitas vezes o segurado vê descontos e lá aparece, né, empréstimo consignado. Ele não fez. Então você vai atrás, descobre que é uma fraude. Só que nesses casos os valores são bem maiores. É 300, 400 reais. Já acende O a luz segurado rápido, né? sente e já vai atrás para descobrir o que é. Só que, como eu disse, das entidades, como era muito pequeno o valor, o pessoal não percebia. E esse dos bancos, que são valores maiores de empréstimo e tal, quando você detecta a fraude via INSS, o banco faz a restituição? Nesse caso, não. Nesse caso, tem que ajuizar uma ação judicial. E o INSS também, ele teria responsabilidade também nisso? Ou isso é só uma responsabilidade do banco? Só da responsabilidade do banco mesmo. Exatamente. Só do banco. Mais uma vez, né, servindo o INSS para algo que não diz respeito a ele, né, que é algo que não faz nenhum sentido a funcionar como agente de retenção de grandes instituições, e é lamentável isso. Bom, aproveitando que a gente está aqui falando de previdência, né, o que tem de novidade no horizonte, ou de temas antigos que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, que tiveram alguma modificação, né? Sempre vai ter gente que vai se interessar por esse tema e quer saber coisas de previdência. Sim. Tem alguma coisa no ar aí que a gente pode trazer aqui para o nosso espectador do Pod Brasil? Tem um ponto interessante, que é a questão do salário maternidade, que o STF, ele derrubou a exigência de carência para seguradas contribuintes individuais. Então, basta eu ter uma contribuição válida em dia que eu faço jus já ao salário maternidade. Então, as mamães aí que tiveram bebês no período de 5 anos e pediram o salário maternidade por eventual circunstâncias das contribuições, ele foi indeferido, a gente consegue revisar esse valor e pegar de volta o que deveria ter sido pago. Na verdade, pegar o que deveria ter sido pago. E falando de previdência, né? A gente lê, escuta e acaba ficando com os critérios, depois da última reforma da Previdência, meio longe do horizonte, né? A gente acaba se preocupando com isso, na verdade, quando está chegando perto da hora de se aposentar, né? E eu sinto nas novas gerações uma descrença em relação a uma previdência futura que funcione, né?
Eu vejo muitos jovens, empresários até, que estão numa posição, organizados em empresas e que não estão fazendo aquela retirada pro labore, recolhendo o INSS sobre isso, né? Ainda é o INSS um investimento que faz sentido do ponto de vista do longo prazo, não é? O que você pensa a respeito disso? Eu entendo que o benefício do INSS ele é importante para fins de urgência. Vou explicar melhor. Tá. Por exemplo, se você paga o INSS e sofre um acidente, mesmo que você só tenha uma contribuição, você vai fazer jus a um benefício de aposentadoria de auxílio-doença ou talvez uma aposentadoria por invalidez. Se você, por acaso, falece, tem dependentes, seus dependentes vão receber a pensão por morte. Tá. No caso de uma previdência privada, por exemplo, nem sempre as regras são tão mais fáceis nesse sentido de pensões, né? Sim. Claro. Acho que às vezes nem prevê também invalidez. Então, assim, é mais para você ter uma segurança. Eu sempre falo, contribuam para o INSS para você ter uma segurança, ainda que seja pelo valor do salário mínimo. Porque um salário mínimo, você tem a certeza que você sempre vai ter. Sim. Então, faça por lá a questão da mulher, o salário maternidade, né? Que previdências privadas não possuem esse tipo de benefício. Então, eu acho assim que é importante contribuir, mas eu entendo que não deve ser a única forma de você garantir o seu futuro, de garantir a sua aposentadoria. Esse ponto que você está colocando, traduzindo aqui para um olhar financeiro, é o seguinte: digamos que eu comece a contribuir aos 25 anos e aos 32 eu tive uma contribuição pequena, né? Eu tenho uma questão que vai me levar para uma invalidez permanente. E eu acabo me aposentando por invalidez aos 32 anos, tenho menos de 10 anos de contribuição, eu vou viver até os 70, mais 40, né, no meu exemplo aqui, eu paguei um valor muito menor do que eu vou receber dos 32 aos 70 anos. É essa a sua conta. Isso, né? Mesmo, pra é isso mesmo. Claro para quem está nos entendendo. Então, assim, você, para situações urgentes, você pagou pouco. Agora, esperar realmente que no fim da vida um salário... Hoje, como é que estão os tetos? De um salário mínimo até quanto é possível receber? Está na casa dos 8 mil. 8 mil reais. 8 mil. Assim, não é nada... Obviamente, acho que a grande parte da população brasileira não ganha isso, né? Então, Não. dizer que não é um valor relevante, mas no fim da vida, com questões de saúde, com uma série de coisas, é uma situação que não acaba não funcionando muito para ninguém, Sim, né? com certeza. Mas a gente ainda não deixa de ser uma fonte de renda aqui no futuro, de alguma maneira, né? Se ela Pode estiver te de pé, ajudar. pode te ajudar Isso mesmo. de alguma forma. Comecei falando da última reforma da Previdência. Vamos relembrar aqui para os nossos espectadores, você já falou disso aqui, como é que estão os tempos e prazos para homens e mulheres da iniciativa privada e outros detalhes que você possa trazer aqui para quem nos escuta e já está ali, mais ou menos com a minha idade, pensando, bom, daqui a 20 anos, o que eu preciso fazer, quanto tempo eu tenho de contribuição previdenciária. Dá um overview para a gente disso. Bom, na verdade foram criadas várias regras de transição, uma delas já não é mais aplicável, que era a regra do pedágio de 50%, né, que já passou, e agora ficaram vigentes outras regras de transição que já foram aumentando os critérios ao longo do tempo. Então tem a regra dos pontos, onde você soma a sua idade com o tempo de contribuição, que já passou, se eu não me engano, está com 102 pontos já. Tem a aposentadoria por idade tradicional, que 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, com os 15 anos de contribuição para mulheres. Tem que ter 15 anos de contribuição para as mulheres aposentadas. Isso mesmo, e 15 anos de contribuição. Existe a outra regra de transição que ela não exige a somatória dos pontos, mas exige idade mínima, que também já passou dos 60 anos. Então, assim, está aumentando e o objetivo é chegar mesmo nos 62 anos de idade para a mulher. Para os homens não mudou, porque sempre foi 65 anos de idade. O que alterou foi para as mulheres, no quesito idade, que agora vai chegar até os 62 anos. E os homens, eles têm um prazo mínimo de contribuição igual das mulheres? Não. Não, também Homens mínimo de 35 anos, 35 anos. E mulher 30 anos. Só que agora, por óbvio, o tempo de contribuição é bem maior do que esse, porque precisa somar os pontos, por exemplo, ou atingir a idade. Exatamente. Bom, a gente se depara às vezes com situações de pessoas que ao longo da vida foram exercendo atividades e
não fizeram recolhimentos, ou quando você vai contar o tempo de recolhimento previdenciário, não é elegível para aposentadoria, né? A última reforma acabou com essa possibilidade. Hoje uma pessoa aos 55 anos, que não tem nenhum tipo de recolhimento, faz algum sentido ela recolher alguma coisa? A reforma da Previdência, ela dificultou essa situação, porque agora leva em consideração todas as contribuições que você fez durante toda a sua vida. Tá. Antes, eu descartava as 20% menores. Então, dependendo do histórico contributivo, valia a pena, no finalzinho, daí lá mais perto de se aposentar, você aumentar as suas contribuições. Agora, isso não existe mais. Tá. Todas as contribuições entram no cálculo. Então, se uma pessoa de 55 anos nunca contribuiu, se for uma mulher, tem que contribuir 15 anos para conseguir um benefício de aposentadoria por idade. Tá. Aí precisa ver o quão vantajoso para ela isso vai ser. Depende de todo o histórico também da vida daquela pessoa. O que ela tem para ajudá-la, né, quando parar realmente de trabalhar. E até se ela tem disponibilidade financeira para fazer essa contribuição. Perfeito, é isso mesmo. Porque se não tiver orientação, um salário mínimo, pelo menos, para você ter uma garantia. E assim, o que reforça em qualquer momento da vida aquela questão de fazer um planejamento previdenciário, né? A gente tem ajudado algumas pessoas a fazer isso. Queria que você falasse um pouquinho da importância de parar, pensar, conversar com um especialista para traçar um planejamento para isso, né? É isso mesmo, é muito importante fazer um planejamento previdenciário, principalmente porque com ele a gente analisa todos os documentos que você possui referentes à sua vida contributiva e laboral. Então, se por acaso tiver algum problema no seu CNIS, que é aquele documento lá do INSS onde constam todas as suas contribuições, tiver algum problema lá, ou contribuição que não está aparecendo, ou contribuição que o INSS diz que está fora do prazo, enfim, erro de código, a gente consegue também corrigir antes de se aposentar, para agilizar, e também mostrar para o segurado, né, para o cidadão, qual que é o melhor benefício para ele. Porque às vezes ele acha que é só contribuir pelo teto que ele vai ter um bom benefício. Às vezes ele está jogando dinheiro fora. Né? Às vezes é melhor ele contribuir um pouco menos para o INSS, aplica um pouco mais numa previdência privada ou em outro tipo de investimento. Então tem que fazer todo esse estudo. Então é muito importante o planejamento previdenciário, principalmente para você entender o valor da contribuição, né? Como se planejar nesse sentido para ter um retorno. E tem algumas profissões, especialmente de médicos, dentistas, que têm uma sujeição a um certo risco que eleva o valor que vai receber aposentadoria no futuro, né? A gente tem feito trabalhos para profissionais desse tipo. Queria que você também aproveitasse que você está aqui e relembrasse isso para quem nos assiste. Isso mesmo. Quem trabalha, né, sujeito a condições especiais, tem direito à aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial deixou de ser vantajosa. Por quê? Antes da reforma da Previdência, não era aplicado o fator previdenciário. Então, o valor do seu benefício seria a média dos seus 80% maiores salários de contribuição. Isso era excelente. Com a reforma da Previdência, isso caiu. O valor do benefício é a mesma regra de todas as outras aposentadorias. Você vai utilizar todas as suas contribuições com um mínimo de 60% mais 2% por ano que ultrapassa o mínimo exigido pela lei. Então, deixou de ser vantajoso. Só que é possível, você precisa ter pelo menos 25 anos nessa atividade especial. Precisamos de documentos para comprovar a especialidade desse tipo de atividade, que é o famoso PPP, Sim. Perfil Profissiográfico Previdenciário, e, eventualmente, outros documentos, dependendo da situação do interessado, mas que a gente consegue, sim, antecipar a aposentadoria. Agora, precisa ver, é vantajoso em termos financeiros? Sim. É o planejamento previdenciário também que vai informar isso para a gente. Muito bom, bacana. Acho que, né, podcast objetivo, rápido, Sim. com informações claras aí. Lembrei, previdência é legal porque você vai falando de um assunto, né? Puxando o outro. Ele faz tão parte da tua vida e precisa debater isso mesmo. Aproveitar, né? Revisão da vida toda, acabou essa novela. Acabou. O Supremo Isso mesmo, voltou atrás do Supremo. Atrás, não volta. Voltou atrás, então, infelizmente, não vai ser possível aplicar a revisão da vida toda. Ou seja, só vai utilizar para o cálculo da sua aposentadoria as contribuições feitas a partir de julho de 94. As contribuições anteriores, elas são utilizadas para contar o tempo de contribuição.
mas não são consideradas no cálculo. Muito bem. Fernanda, muitíssimo obrigado. Prazer te receber aqui mais uma vez. Sempre muito clara, sempre muito atualizada sobre tudo. Prazer conversar com você sobre esse tema. E assim, até uma próxima vez aqui no Pod Brasil. Obrigado pelas informações. Muito obrigada e deixo novamente o lembrete para ninguém cair em novo golpe. Não mandem SMS, não respondam SMS, não cliquem em links enviados por e-mail. O único local onde você vai pedir o reembolso desses descontos das entidades é no aplicativo do Meu INSS ou no telefone 135. Isso aí, fiquem atentos. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Está sempre um episódio novo às terças-feiras, às 19 horas pontualmente, na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube ou no nosso Spotify. Se você tiver algum tema para sugerir para nós, tiver algum comentário a fazer, fale conosco pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br ou nas nossas redes sociais. É sempre um prazer estar com vocês por aqui. Até o próximo episódio.